Quantas vezes um cliente já te disse está caro? Ou então vou pensar e você simplesmente aceitou aquele não? O erro da maioria dos vendedores é ver a objeção como um fim, quando na verdade é uma grande oportunidade. Hoje eu vou te mostrar 3 perguntas aqui que transformam qualquer objeção em uma venda. Se você aprender essas 3 perguntas e usar elas, você vai fechar muito mais negócio. Então fica aqui comigo até o final, beleza? Bom, muitos vendedores eles acreditam que a objeção ela significa que o cliente ele não quer comprar. Nada disso. Deixa eu te contar um segredo aqui. O cliente ele só te dá uma objeção quando ele realmente tem um interesse. Se ele não se importasse, ele simplesmente te ignoraria, ele some. O que ele quer, na verdade, é uma boa razão para você dizer um sim. E é aí que entram as perguntas certas, tá? Porque quando você faz a pergunta certa, você guia o cliente para um fechamento sem você precisar pressionar ele, é natural. Então, vamos direto ao ponto. 3 perguntas. Pega um papel e uma caneta, anota aí, porque a partir de hoje você vai mudar a sua vida no quesito de vendas e objeção. Primeira coisa, se o cliente diz que está caro, você precisa perguntar para ele, está caro comparado a quê? Quando um cliente diz para você que está caro, ele está comparando com alguma coisa. Só que você precisa descobrir o quê? O problema não é preço, é a percepção de valor. Então, pergunta para ele, comparado ao quê? Isso faz o cliente expor a referência dele e ainda te dá a oportunidade de reverter essa situação, tá? Te dar um exemplo aqui. O cliente chega para você e fala, tá caro. Aí você pergunta, comparado ao quê? Aí o cliente vai te dar, outro serviço, sei lá, que eu vi pela metade do preço. Aí você fala, pô, entendi, mas esse serviço ele entrega o mesmo resultado e o suporte que eu ofereço aqui? Então, gente, assim, não baixa o preço, aumenta o valor percebido. Mostra o que diferencia o seu produto e justifica esse investimento, tá? Objeção 2, vou pensar. Quem nunca ouviu essa, né? E aí você pergunta, o que exatamente você precisa pensar? Deixa eu te ajudar. O vou pensar, ele geralmente significa que o cliente tem uma dúvida não resolvida. Então, se você simplesmente aceitar isso e deixar ele ir embora, a chance de conversão despenca muito. Então, pergunta para ele, o que exatamente você precisa pensar? Isso vai fazer ele verbalizar a verdadeira barreira que tem na cabeça dele, tá? Então, por exemplo, ele falou, vou pensar, perfeito, eu quero que você tome a melhor decisão, mas só para entender o que exatamente você precisa pensar, tá? Sobre o investimento, o prazo ou alguma coisa mais. Essa pergunta ela traz objeções ocultas, tá? E te dá a chance de você resolver elas antes do cliente sair e nunca mais voltar, beleza? Objeção 3, não preciso disso agora. Pergunta para ele, o que aconteceria se você deixasse isso para depois? Porque muitas vezes o cliente ele adia uma decisão, porque ele não sente urgência suficiente para fazer aquela decisão. Para quebrar isso, faz ele enxergar o impacto da inação. Pergunta para ele, o que aconteceria se você deixasse isso para depois? Essa pergunta ela vai fazer o cliente refletir, né, sobre os riscos dele não agir agora, tá bom? Um exemplo aqui, né, ele chega e fala, não preciso disso agora. Ok, entendi. Mas me diz assim, o que aconteceria se você não resolvesse esse problema nesse exato momento? Você acha que isso pode piorar ou, sei lá, gerar um prejuízo no futuro? Essa pergunta, ela faz com que você ative o medo da perda, que é um dos gatilhos mentais mais poderosos para a tomada de decisão. E assim, agora que você sabe que uma objeção não é um fim da venda e é uma oportunidade, se você usar essas 3 perguntas, você vai transformar barreiras em chances de fechar mais negócios, tá? Então me diz aqui, qual dessas perguntas aí você vai testar primeiro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, curta, compartilha, inscreva-se no canal para mais conteúdos, tá? E claro, marca aquele amigo que precisa aprender a lidar melhor com as objeções, beleza? Nos vemos aí no próximo vídeo.